tarefas mais simples e mais gratificantes da jardinagem é a plantação de bulbos, principalmente a plantação de bulbos de inverno, porque são talvez os bulbos mais bonitos e também os mais perfumados. Há uma grande variedade de bulbos de inverno. Eu tenho aqui alguns já germinados, porque já se encontram à venda germinados. Temos aqui os narcisos, que são talvez dos mais perfumados. Temos também as tulipas e as íris. Mas o melhor de tudo é plantarmos os próprios bulbos e depois desfrutarmos das suas florações na primavera, no início da primavera e durante toda a primavera. A altura ideal para plantarmos os nossos bulbos é no outono e no inverno. Mas atenção que muitas vezes o outono em Portugal é muito quente e os bulbos, para germinarem, precisam de frio. Por isso podemos perfeitamente plantá-los no inverno. E muitas vezes, para fomentarmos a germinação, por exemplo, das tulipas, podemos até colocar os bulbos uma semana antes de os plantarmos no congelador e isso vai quebrar a dormência e fazer com que germinem mais facilmente. Que bulbos é que existem no mercado e que podemos plantar nesta altura do ano, no inverno? Existem muitos. Os narcisos, os jacintos, as tulipas, os íris, os ranúnculos, as frésias, os muscaris, estas aqui que eu não conhecia, que são as sparaxis e que têm estas flores muito originais, os ranúnculos, enfim, uma grande variedade. E que cuidados é que nós devemos ter quando plantamos os nossos bulbos? Os bulbos são estas estruturas, não é? Que parecem umas cebolinhas. E o que é que acontece aqui? A planta conserva aqui todas as suas reservas, que migram quando a parte aérea seca e, portanto, ela tem aqui tudo o que precisa para sobreviver. E quando a colocamos no substrato ou na terra, ela vai germinar e a partir daqui vai-se formar toda a planta. Portanto, quando nós a colocamos, ela não precisa de mais nada, não precisa de fertilização, precisa apenas de ser regada. E que cuidados devemos ter? Quando a plantamos em vaso, vamos ter que ter um substrato muito bem drenado e com matéria orgânica. Quando colocamos no terreno, também temos que ter o cuidado de não ser um substrato, um solo muito encharcado para que não apodreça. Depois, que cuidados é que devemos ter mais? Não os juntar demasiado, não os enterrar demasiado, mas também não deixar muito à superfície, regar se o solo está seco e mais nada, esperar que nos surpreendam com as suas florações e com os seus aromas, uma vez que muitos deles são muito perfumados. Como é que nós vamos fazer? Eu vou fazer aqui num vaso, mas pode fazer também no seu jardim, pode até fazer no meio do relvado, pode aproveitar em qualquer canteira, em qualquer vaso e colocar os seus bulbos. Não precisa de ser um vaso em que ponha bulbos sozinhos, pode pôr em qualquer sítio e depois vai ser surpreendido pelas suas florações, porque é muito engraçado. Porque nós vamos nos esquecer do sítio onde colocámos os bulbos e depois, quando eles começarem a florir, perceber que eles vão aparecer. Eu gosto de os plantar por camadas. Porquê? Porque eles devem ser enterrados pelo menos o dobro do seu diâmetro. Ou seja, eu tenho aqui, por exemplo, este, não é? Que é dos nossos narcisos e eu devo enterrá-lo pelo menos esta altura. Portanto, esta é a primeira camada que eu vou colocar, é deste, no fundo, como se fosse uma lasanha de bulbos. Eu vou pôr uma camada de bulbos, uma camada de substrato, depois outra camada de bulbos, deixando sempre os maiores por baixo e eu devo ver sempre onde é que está pelo menos o topo do bulbo para não pôr outro exatamente em cima. Eu vou-os desencontrando. Para quê? Para quando eles crescem, eles crescerem desencontrados. E o efeito é muito bonito, parece quase um ramo de flores que vai crescendo. Ou seja, a ideia é fazer como está aqui. Eles estão juntinhos, não é? Sem estarem sobrepostos, mas quando crescem ficam um conjunto muito bonito. Portanto, eu vou começar por colocar aqui a primeira camada. Eu já fiz aqui a camada drenante, que faço sempre com a argila expandida, o geotêxtil, e escolhi um substrato para plantas com flor já fertilizado, porque eles não vão precisar de fertilização de espécie nenhuma. Vamos então aqui colocá-los, vou enterrá-los um bocadinho, não é? E vou colocá-los aqui.
Agora eu vejo aqui onde é que está o topo destes e vou desencontrar e vou colocar uma camada de tulipas. Para ficar um vaso bem preenchido, se calhar até vou pôr 2 embalagens de tulipas. Nesta altura há uma grande variedade de bulbos no mercado, portanto é escolher aquelas que gostar mais e colocar bastantes, sem estarem sobrepostas, mas bem apertadinhas. Vou aqui pôr outras, porque este vaso é grande, cabem muitas. E às vezes há sempre, atenção, que os bulbos devem estar assim, rijos, sem manchas, sem sinais de estarem podres. Quando eles estão secos e os apertamos e estão secos, é porque não estão em bom estado, portanto não vale a pena plantá-los porque não vão germinar de certeza absoluta. Devemos sempre também comprar bulbos do ano e não bulbos que já estejam de um ano para o outro. O Bricomarché tem agora uma grande variedade de bulbos, portanto é aproveitar. Já colocamos aqui a nossa camada de tulipas, agora vamos tapar. Já temos a segunda camada da lasanha de bulbos. Agora vamos aqui às frésias, que são talvez das minhas favoritas, porque têm aquele aroma maravilhoso. Vamos aqui colocá-las. Convém ser um vaso alto, porque, por exemplo, as frésias têm hastes grandes, os narcisos também. Se forem vasos muito pequeninos, elas depois acabam por tombar com alguma facilidade. Vamos aqui colocá-las, distribuí-las bem. Isto é uma tarefa que se faz muito rapidamente e pode fazer isto no jardim, podem fazer isto no jardim, nos canteiros, nas floreiras, até se pode fazer em vasos para ter dentro de casa. Esta novidade, não é? As Sparaxis, até já está aqui um quase a germinar. Vamos colocá-las aqui. São uns bolinhos pequeninos. Parecem quase os bulbos de íris. Aos nossos ranúnculos, não é? Que são assim uns bulbos especiais. Atenção que isto deve sempre ficar, eu há bocadinho não expliquei, mas deve, como as cebolas, não é? Com a parte de raiz para baixo, para enraizar, e a parte por onde vai nascer a planta para cima. Atenção, nunca pôr isto de lado, nem ao contrário, porque senão ele não se vai desenvolver. Com os ranúnculos temos de ter exatamente esse cuidado. Isto é assim, ramificado, temos de ter o cuidado de ficar sempre virado para cima. Os ranúnculos também são muito bonitos, são frágeis, portanto é importante também ter um vaso alto para eles conseguirem crescer e não se partirem as suas hastes. Vamos encaixá-los aqui. Ter o cuidado, quando estamos a colocá-los, não acertar com os bulbos de baixo, por isso é sempre importante deixar um bocadinho de cima a última camada, para percebermos. Vamos tapar a nossa última camada. Podemos continuar, não é? Se tivéssemos mais bulbos, podemos fazer outras misturas, aquilo que gostamos mais, vamos regar e depois devemos ter sempre o cuidado de manter o substrato úmido sem nunca estar encharcado, porque senão pode levar ao apodrecimento dos bulbos. Se estivermos no nosso jardim, podemos utilizar um plantador de bulbos. Isto é muito prático. Porquê? Porque isto vai fazer com que os bulbos fiquem todos plantados à mesma altura. Como é que isto funciona? Isto é muito simples. Nós encaixamos isto na terra, não é? Rodamos, tiramos um bocado de terra, depois colocamos o bulbo
e tornamos a pôr a terra que acabámos de retirar. E assim garantirmos que os bulbos estão plantados todos à mesma altura, para não ficar uma coisa assim muito desequilibrada. Portanto, isto facilita-nos muito para quando estamos a fazer as plantações nos nossos canteiros. Há também uns de cabo mais alto, se não quisermos estar inclinados. Mas para plantar em vaso é muito simples. Portanto, como veem, isto é uma tarefa muito fácil, muito divertida e que nos permite mudar a nossa varanda, o nosso terraço ou o nosso jardim no inverno, no final do inverno, durante a primavera, com florações muito bonitas e também muito aromáticas. São florações que duram pouco tempo, portanto, o que é que eu sugiro? Que faça algum escalonamento nas plantações, ou seja, eu agora planto uns tantos bulbos, daqui a umas semanas planto outros e faço assim durante 1 mês e meio ou 2 meses e assim eu também vou prolongando as minhas florações. Ou seja, em vez de as ter todas concentradas num mês, eu tenho-as concentradas num mês e meio ou em 2 meses. Prolongo-as ao longo do tempo. Porque são florações que duram pouco tempo, mas compensam-nos, quer pela beleza, quer pelo aroma. Portanto, não se esqueça, está na altura de plantar bulbos de inverno que vão florir na primavera, portanto, vá comprar os seus favoritos e plante-os.